And action! Olá, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e do assunto mais desejado por todos os pacientes, que é a densidade. Antes de mais nada, quero avisar que esse vídeo é longo e não existe uma forma de torná-lo mais curto e sucinto, já que nós vamos abordar todos os aspectos desse assunto densidade. Então, se esse assunto te interessa, assista esse vídeo até o final. Muito tem se falado em altíssima densidade, dense packing, super densidade, etc, etc, etc. Todas variações mercadológicas para tentar dizer a mesma coisa, alta densidade dos resultados. Então nós vamos nesse vídeo explicar de forma detalhada essa história de alta densidade e vamos desmistificar muitas inverdades da internet. Em primeiro lugar, densidade é diferente de cobertura. Eu prefiro usar o termo cobertura, que se refere a ver mais ou menos o fundo do couro cabeludo através dos cabelos. E é o que na verdade importa. Porque você pode transplantar com uma alta densidade e obter uma cobertura baixa, ou vice-versa. Por exemplo, se o paciente tiver o cabelo muito fino, de bebê, como o da Xuxa, você pode transplantar um percentual altíssimo de fios por centímetro quadrado, que você não vai obter uma cobertura muito alta, como nesse vídeo que você está vendo. Ou vice-versa, você pode transplantar com uma densidade média e obter uma alta cobertura. Por exemplo, um paciente que tem um cabelo muito grosso e um alto percentual de unidades de 3 e 4 fios, como nesse vídeo que você está vendo aqui. Então, mais uma vez, alta densidade, altíssima densidade, etc., não significa obrigatoriamente uma alta cobertura ou um resultado super cheio. Nós vamos explicar essa história de cobertura utilizando a ferramenta correta, o Coverage Value, ou valor de cobertura. Ele foi criado pelo Dr. Koray Erdogan e aperfeiçoado pelo World FUA Institute, é a entidade que mais estuda o assunto FUA no mundo e da qual eu tenho orgulho de ser um dos 10 membros fundadores. E vem sendo estudado a fundo nos últimos 4 ou 5 anos e tem nos ajudado muito a entender esse assunto cobertura, tanto na área transplantada, como também na área onde nós tiramos, já que FUE nada mais é do que uma homogeneização dos cabelos. O Coverage Value, o valor de cobertura, é feito utilizando a seguinte fórmula que você pode ver aqui embaixo. Coverage Value é igual número de fios transplantados por centímetro quadrado versus o calibre do fio. Existem muitos outros fatores que afetam a cobertura, como o contraste entre a cor do cabelo e o couro cabeludo, o ângulo de inclinação que se transplanta, se transplanta de forma sagital ou coronal, se existe cabelo residual que pode ser ativado pela finasterida, e etc, etc. Mas os dois mais importantes são o número de fios que se transplanta por centímetro quadrado e o calibre desses fios. Mas vamos dar uma pausa aqui para explicar de vez essa história de número de unidades foliculares por centímetro quadrado. Está havendo muita desinformação na internet, muitas inverdades. Há uma grande diferença entre número de unidades e número de fios, tá certo? Tem gente falando em 100 unidades por centímetro quadrado, 120 unidades por centímetro quadrado. Isso não é possível e nós vamos mostrar aqui em close-up. Eu estou usando uma lupa Zeiss bem potente, com aumento de 5 vezes, para não dizerem depois, o Dr. Huston fez a olho nu, dava para fazer mais perto. Então vamos mostrar em detalhe se é possível fazer, quantas unidades é possível fazer por centímetro quadrado. Vem comigo. Bom, essa aqui é uma lâmina de 0,9 milímetros. É a menor lâmina possível para que a gente consiga fazer uma incisão que a unidade, por exemplo, de 3 fios caiba. Olha aqui, eu vou mostrar em cima dela. Vocês viram que é justamente o tamanho dela. Senão vão poder dizer, eu uso lâminas menores. Esse é o menor tamanho possível de lâmina para que essa unidade de 3 caiba dentro do buraquinho. Então, utilizando a menor lâmina possível e a lupa com o maior aumento possível, eu vou fazer incisões. Estou usando aqui um violeta para marcar. Eu vou fazer o maior número de incisões que eu conseguir por centímetro quadrado nesse 1 centímetro quadrado aqui, né? Então, utilizando a menor lâmina possível para que o enxerto de 3 caiba, eu consegui fazer aqui nesse centímetro quadrado 80 incisões. Então, viram como é impossível fazer mais de 80 incisões por centímetro quadrado? Mas para não alongar muito essa história, foram feitos já diversos estudos para saber qual o máximo de unidades foliculares que se pode colocar por centímetro quadrado para que haja 100% de integração. Ou seja, qual a menor distância
para se plantar com segurança para que todas as mudas cresçam. E todos os estudos já provaram que esse número é 60 unidades por centímetro quadrado. Tudo que se coloque acima de 60 unidades por centímetro quadrado começa a haver um risco muito grande da não integração, ou seja, não adianta nada colocar 70, 80, mesmo que fosse possível, e nascer 50% ao invés de nascer 100. Repetindo, é número de unidades e não de fios. Então se você coloca 60 unidades por centímetro quadrado, mas todas com 3 fios, nós vamos ter 180 fios por centímetro quadrado. Mas eu vou explicar isso num quadro lá fora, aguenta aí. Então agora que você já entendeu que nós não podemos transplantar, e não devemos, mais que 60 unidades foliculares por centímetro quadrado, como aumentar ao máximo a cobertura? Utilizando um percentual maior possível de árvores de 3 e 4 galhos. Se eu tiver, por exemplo, 60 unidades foliculares de 3 fios, eu terei transplantado 180 fios por centímetro quadrado. Já se eu tiver apenas árvores de 1 e 2 galhos, esse número cai drasticamente. Então vamos utilizar dois exemplos aqui. Nós sabemos que coverage value é o valor de cobertura é o número de fios transplantados por centímetro quadrado, não de unidades, versus o calibre daqueles fios. Então vamos pegar aqui dois exemplos. O paciente número 1, nós tínhamos unidades foliculares suficientes para cobrir toda a área de densidade. Então nós transplantamos 60 unidades de 3 fios, o que nos deu 180 fios por centímetro quadrado. Ele tinha um calibre de fio de 60 microns, que é um calibre médio grosso. Então, multiplicando esses dois números, nós obtivemos um valor de cobertura de 10,8. Como nesse caso que postamos recentemente, em que vocês podem observar a proximidade entre uma unidade e outra, o pós-operatório rápido, tranquilo e pouco visível, e realmente uma alta densidade em apenas uma sessão. Já o paciente número 2, suponhamos que nós tivéssemos a mesma área calva, ele não tinha unidades foliculares, um número muito grande de unidades de 3. Ele tinha de 1, 2, 3, o que nos deu um coeficiente médio de 2 fios por unidade transplantada. Se nós tivéssemos transplantado o mesmo número, 60 unidades por centímetro quadrado, nós teríamos transplantado 120 fios por centímetro quadrado. Nesse caso, o cabelo dele era muito fino, tinha 45 microns. Então, multiplicando os dois números, nós obtivemos um valor de cobertura de 5,4, exatamente metade. Mas, Dr. Huston, o que significam esses números dos valores de cobertura? Vamos entendê-los melhor. Isso é bem complexo, pois envolve outros aspectos, mas de uma forma geral, um valor de cobertura acima de 5,4, nós estudamos isso, cerca de 100 fios por centímetro quadrado, nós teremos o que a gente chama de densidade cosmética. O que é densidade cosmética? É aquela que, usando o cabelo um pouco mais longo, você vai cobrir aquela área, mas não com alta densidade. E acima de 7,5 nós vamos ter o que a gente chama de alta cobertura, que o paciente pode usar de qualquer tamanho, úmido, despenteado, que ele não vai ver o fundo. Isso significa mais ou menos 150 fios por centímetro quadrado, de um fio de calibre médio. Então, outro ponto, quanto mais denso nós transplantarmos, mais cabelo nós vamos gastar, e uma área menor poderá ser tratada. Então, voltando àquele paciente número 2, que nós tínhamos um valor de cobertura baixo, esse paciente nunca vai poder ter uma cobertura alta? Vai. Mas como nós temos uma distância mínima a ser respeitada, nós temos que esperar um tempo para depois plantarmos no meio para dar mais densidade. Suponhamos que esse seja o paciente número 2. Nós transplantamos com a menor distância possível, mas por ter um cabelo fino e muitas unidades de 1 e 2, nós não obtivemos uma alta cobertura. Um ano depois, nós podemos transplantar no meio desses transplantes que já foram feitos, pois nós vamos respeitar a distância de novo, dobrando a densidade. E o médico tem a obrigação de explicar isso para o paciente, que ele necessariamente precisará de 2 cirurgias se ele quiser ter uma alta cobertura, no caso do paciente ser do tipo 2. Mas o que fazem hoje em dia? Eles postam apenas os pacientes do grupo 1. Aí o paciente do grupo 2 realiza a cirurgia, esperando o mesmo resultado e sai frustrado. E qual o percentual de pacientes do grupo 1 totalmente favoráveis? Cabelo grosso, muito 3 e 4. Tirando que aqui na clínica nós temos 50% de casos reparadores, eu diria que do total a gente tem no máximo 15% de pacientes que são totalmente favoráveis e vão conseguir obter uma super densidade em uma única sessão. Outra coisa muito importante, às vezes os médicos postam um pós-operatório imediato e dizem altíssima densidade, como nessa foto aqui. Mas os enxertos, como você pode ver, são grandes, foram tirados com punches grandes.
Então a distância interfolicular é alta. Parece que foi transplantado com uma densidade alta, mas na verdade esse caso não vai ficar denso. Compare, por exemplo, com esse outro caso de alta densidade feito aqui na clínica. No último congresso que eu participei presencialmente, uma das minhas aulas foi exatamente essa: como obter alta densidade em apenas uma sessão, em que inclusive eu fiz uma apresentação utilizando somente casos favoráveis e super densos, e utilizei até mesmo o tema do Superman, o S do Superman, para falar de super densidade em apenas uma sessão. E quando questionado sobre o percentual de pacientes desse tipo, eu respondi que aqui na clínica era de cerca de 15%. E além dos fatores favoráveis, cabelo grosso e um alto percentual de 3 e 4 fios, o médico e a equipe têm que ser muito bem treinados para prover esse resultado muito alto, muito denso. E o mais importante, alta densidade não é para quem quer, mas para quem pode. Porque mesmo se o paciente for totalmente favorável, nós temos que nos certificar que essa calvície já está estabilizada. E não será um tipo de calvície extensa, grau 5, 6, 7 no futuro. Pois nós podemos correr o risco de imprimir uma altíssima densidade numa área aqui da frente e no futuro não termos cabelo para cobrir o restante com a mesma densidade. Nós já mostramos isso diversas vezes, inclusive utilizando imagens do Bruce Willis, do Príncipe Williams. Assistam também outros vídeos que vão ajudar vocês na compreensão do assunto densidade, por exemplo, o risco do imediatismo, o segredo da jovialidade, que altura devo utilizar meus cabelos e, óbvio, nunca esquecendo de sempre observar o vídeo sobre naturalidade, inclusive um que nós acabamos de postar recentemente. Então vocês viram quantos detalhes são necessários para dar a tão falada alta densidade ou altíssima densidade? Mas, resumidamente, o que é necessário? O paciente tem um cabelo médio ou grosso, um alto percentual de unidades de 13 e 4 fios, a equipe tem que ser muito bem treinada, habilidosa e qualificada, e a calvície não pode ser extensa e deve estar estabilizada. Espero ter elucidado esse assunto que é tão importante. Forte abraço e até a próxima.